Com meio-dia e 36, iremos oficialmente começar a nossa reunião. Bem-vindo. Boa tarde. Tácito, você pode silenciar os microfones, por favor? Eu peço aos presentes, eu peço aos presentes que façam registros no chat com nome, os rotarianos com o nome, o clube e a função que exercem nesse período 2020-21. Os governadores presentes, o período que foram governador ou estão governador e o distrito. E os convidados estão nessa sala de reunião virtual a convite de quem? Quem os convidou. Então, que deixem esse registro lá no nosso chat. Desde já eu agradeço por essa gentileza. Oficialmente, então, estamos começando a nossa reunião. Eu solicito ao companheiro Tácito Melo que faça tocar o nosso sino e apresente o pavilhão nacional. Muito obrigado, Tácito. Essa reunião de Rotary, ele tem esse período, o Rotary tem nesse período 2020-2021, o lema "O Rotary abre oportunidades". O Rotary Internacional, ele é presidido pelo companheiro Roger Knack, do Rotary Club de Herzogtum, Lauenburg-Molin, na Alemanha. O distrito 4571 é governado pela governadora Cassima Timone Góes Campanha. E o clube de Rotary da Tijuca é presidido nesse período por mim, Gustavo Fontoura Creton. Eu solicito a companheira Amália que nos presenteie com o brado do bom para valer. Amália, por favor. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom para valer. Boa, Amália. Obrigado. Nada. O nosso palestrante já está na sala. É o companheiro Arlindo. E ele nos falará com a palestra a questão estratégica da reunião, a questão estratégica da infraestrutura e logística frente ao desenvolvimento econômico. O nosso palestrante Arlindo Pereira da Silva será brevemente apresentado pela companheira Maria Isaura. Por favor, Maria Isaura, com a palavra. Boa tarde a todos, companheiros do Tijuca. Maria Isaura, na tribuna virtual, para apresentar o nosso palestrante de hoje, Dr. Arlindo Silva. Ele é presidente da Academia Nacional de Economia, ANE, é administrador de empresas, pós-graduação em Planejamento Estratégico, é presidente da Academia Nacional de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais
membro associado do Rotary Club Rio de Janeiro Lagoa, no cargo de vice-presidente e presidente da Comissão e Fundação Rotária. Membro da Comissão Distrital da Fundação Rotária, na função de coordenador da Subcomissão de Gerenciamento de Fundos, no Rotary Internacional, desde julho de 1978. Segue com a palavra nosso presidente Gustavo Creton. Obrigado, Isaura. Na verdade, a palavra está cedida ao palestrante. Por favor, Arlindo, com a palavra. Muito obrigado, presidente Creton. Está me ouvindo bem? Sim. Ok. Cumprimentar aos companheiros do Rotary Club Tijuca, o clube que eu tenho um carinho já de longa data. Tivemos já uma vez aí fazendo uma visita, uma recuperação, muito bem recebido, como sempre, o clube recebendo bem os companheiros. E hoje estamos retornando para uma indicação da Marisaura, futura presidente desse clube, que nos indicou para que viesse fazer uma palestra. Na realidade, seria bem uma palestra, nós vamos tratar uma grande reflexão em cima de uma temática que está no dia a dia de todos nós, que é importante a gente refletir um pouco sobre isso. Eu diria, então, o Machado. Machado ou Tasso está paginando? Compartilhamento? Ok. Então, a temática é a questão estratégica da infraestrutura logística e do desenvolvimento econômico. Alguém poderia me perguntar, mas por que essa questão? Por que a abordagem na questão estratégica da infraestrutura logística? É importante alguém vem conseguindo contribuir, ser mais um para contribuir no processo desse país, que começou lá atrás, na Lei 8.630, de 93, a fase da modernização portuária. Naquela oportunidade, nós estávamos na CONAB, chefiava a coordenadoria técnica da presidência da CONAB, e debatimos na Casa Civil um modelo que pudesse implementar a privatização nos vários modais. Então, é algo que já vem lá de trás, e a partir daí nós resolvemos nos aprofundar um pouco nisso. E essa temática perdurou até porque, em paralelo, nós vimos a participar, até hoje, já temos cerca de 15 anos, numa associação na Europa que debate e discute a questão de porto, cidade, a questão estrutural, logística, etc. E aí buscando trazer algumas informações, algum know-how, algum conhecimento de uma maneira geral para poder somar com esse processo. Por favor, Tasso, pode paginar? Aí pode ser que alguém se depare com tal tema e pergunte e questiona, mas infraestrutura, logística, desenvolvimento econômico, nós vamos aqui buscar nessa reflexão tratar justamente da questão estratégica, questão sistêmica do processo. Por favor. Se a gente observar, a New York University, houve um estudo lá com a PhD em Economia, a doutora Suzane, que ela já dizia que a infraestrutura não é o resultado final da atividade econômica, mas sim a estrutura que faz a atividade econômica possível. Então, ela daria um retorno para a questão da infraestrutura, do questionamento em cima dessa temática. Por favor. Eu acho que saltou aí. Ok. Por outro lado, há um estudo da Universidade Federal de São Carlos que amplia um pouco essa questão
lá eles já abordavam que atualmente as organizações buscam ofertar seus produtos e serviços de maneira rápida, barata e melhor que seus competidores. Então, para tanto, exige uma excelente infraestrutura dos modais. Observe bem, excelente infraestrutura dos modais, pois são eles que determinam o tempo de entrega. Empresários brasileiros estão perdendo espaço no comércio internacional justamente pela deficiência de tempo. Esta, por sua vez, é causada pela precariedade dos modais de transporte e o uso excessivo das rodovias. Então, essa ambiência que vem ao longo dos anos, já de décadas, se traz realmente um impacto no nosso empresariado, tendo problemas com o nosso mercado, e a mídia tem buscado repassar isso. Por favor. A China cancela compra de soja do Brasil por causa do atraso de entrega. Vê na mídia ao longo dos anos, isso se repetiu. Deficiência estrutural nas ferrovias e portos faz o Brasil desperdiçar bilhões. Por favor. Ineficiência da logística custa mais de 80 bilhões de dólares por ano ao Brasil. Pesquisa inédita calculou que o gargalos consome 12% do PIB, para as empresas americanas, custo logística é de 8%. Nesse caso aí da logística, eu acho que é interessante, eu até me reporto a um estudo da Tiger Log Consultoria, em que ela apresenta que os custos logísticos em todo o mundo somam aproximadamente 3,2 trilhões de dólares, equivalente a 11% do PIB mundial. Então, quando estamos falando de logística, nós estamos falando de 11% do PIB mundial. Por favor. Então, para manter essa nossa reflexão, a gente criou aqui um modelinho que dá para a gente navegar um pouco em cima dessa questão, com a visão, volto a dizer, estratégica do processo. Desde a produção, a infraestrutura logística, atingindo o comércio internacional, sabendo que temos de retaguarda, de um lado, o custo Brasil replicando na produção, e, de outro lado, o custo Brasil replicando na infraestrutura logística, com reflexo nos ganhos socioeconômicos, maior ou menor, em função do modelo. Por favor. Se nós observarmos ao longo do tempo, o que aconteceu com o nosso país? Quer dizer, a fronteira agrícola ela começou lá no sul e veio subindo. Dos anos 70 a 80, ela teve uma primeira alavancada, uma primeira etapa do processo. Ela ali foi a fase em que se trabalhou a questão do crédito rural, e, com isso, nos anos 70 e 80, houve um impulso significativo nessa fronteira agrícola. Nos anos 90, já veio um agregado maior. Por quê? Porque aí já tratamos da questão da produtividade, da grande demanda, e buscando, inclusive, uma melhor eficiência para atingir uma melhor eficácia. Então, o país mudou, porque o corredor de exportação anterior ele maximizava o processo em cima de Paranaguá, em cima do Porto de Santos, mas agora, com essa subida da fronteira agrícola, ela já chegou na Amazônia, criando um novo corredor de exportação e que os grandes do mercado já estão saindo na frente. Se olharmos a Cargill, a multinacional, a Bang, eles estão lá em Santarém, estão no Tocantins, no Baixo Amazonas, e dali eles estão escoando a produção ao longo do Amazonas, pega Barcarena com o Porto da Fila do Conde, e dali vai para os outros países. Então, o que acontece? Essa questão é muito importante, por quê? Porque
Nós não podemos estar traçando apenas um debate ou uma discussão com relação a essa temática, sem deixar de ter a visão do processo mais amplo, a nível global. Por favor. E quando a gente entra no global, nós entramos justamente num contexto em que nós temos que estar inseridos. Por quê? Porque quando você pensa em escoar sua produção, está lá do Centro-Oeste, Ouro Verde, está lá em Mato Grosso como um todo, em Goiás, Paraná, etc., você tem todo um processo global que você tem que ter uma visão, tem que estar up-to-date. Por quê? Porque quando você olha um mapa como esse, você logo de cara você fica apostado, de um lado, na questão do Canal do Panamá, por outro lado, você tem um aspecto aí que vai em direção à Europa, o Mar do Norte, mas principalmente o Mediterrâneo. Quer dizer, passa ali pelo Estreito de Gibraltar e no Mediterrâneo você vai se deparar com megaportos. Quer dizer, você tem hoje o Porto de Algeciras, o Porto de Barcelona, são portos. Algeciras é um hub-port, é um porto concentrador. E você tem o Porto de Gênova, que é um porto, é uma potência também. E isso tudo ali no Mediterrâneo, que se escoa, você pega o Canal de Suez, o Mar Vermelho, e vem descendo lá para a Ásia. Então, se você não estiver acompanhando esse processo e como é que ele se compõe, como é que ele se distribui, às vezes um problema logístico seu, lá no Paraná, ou lá em Rondônia, ou no Centro-Oeste, como um todo, tem um replique a nível mundial. Por favor. E isso daí é muito importante porque se traça por rotas. Quer dizer, essas rotas, elas são importantes, tá bem de vista, até porque nesse tabuleiro de xadrez que se apresenta na logística integrada internacional, você vai ter o problema, inclusive, já da competitividade que vai no dia a dia. Quer dizer, vejam só, a China está recompondo justamente a Rota da Seda. Quer dizer, então, ela está buscando trabalhar na Rota da Seda, já atingiu de novo já a Europa, com acordos do Portugal, quer fazer a parte marítima para pegar a América Latina. Então, é algo que tem que estar sempre sendo analisado num processo mais amplo como um todo. Por favor. E para isso, então, lá atrás, naquela fase lá da 8.630, 93, a fase de Itamar, Fernando Henrique, aí começou o governo a dar novos saltos. Então, criou um Plano Nacional de Logística e Transporte, um Plano Nacional de Logística Portuária. Aí começou-se um processo justamente para ver a questão das privatizações, das estatizações, um programa de parceria de investimentos, para fazer o que pudesse o Brasil dar um avanço frente a esse processo que tem. Mas é complicado, porque se a gente observar, nós temos aqui do lado aqui o porto, que era Porto Sepetiba, hoje Porto Itaguaí. Ele é um hub-port, ele foi no desenho lá em 93, na estrutura logística e integração, ele foi projetado para ser um hub-port, um porto integrador com conexões não só com a malha portuária verde e amarela, mas atingindo a América Latina como um todo. E pouco avançou, quer dizer, ficou mais fortalecido pelas commodities, o ferro que vem sendo escoado, com o viés do modal ferroviário, porém não avançou. Quer dizer, isso é um problema que nós vamos conversar um pouco mais à frente. Por favor. E aí, o que acontece? Nós estamos hoje num país com dimensões continentais,
E certamente isso é um problema. Por quê? Porque a malha viária ela está na faixa de 60%, 61%, e é um negócio muito pesado. Pesado e se empaca tanto a eficiência como a eficácia. Eu estava assistindo esse fim de semana uma entrevista do ministro da Infraestrutura, que aliás está fazendo um belo trabalho, onde ele está colocando que está atacando esse processo. Uma carga sai do sul para o norte, nordeste, ao se deslocar, ela tem que estar parando de estado em estado, ela para poder fazer verificação de nota fiscal, toda uma burocracia. Quer dizer, isso aí impacta no custo operacional. Tremendo. É um problema seríssimo, né? E aí fica essa estruturação bem complicada. Então, esses modais, hoje o destaque a gente queria chamar a atenção ali na questão rodoviária, temos os demais, aéreo, aquaviário, o ferroviário, também avançou um pouco, também, fruto daquela fase anterior. Por favor. Com isso, o que acontece? Você passa a ter um processo muito focado aqui na costa, vindo do sul para o norte, mas sempre preso mais ao litoral. Felizmente, nós temos notícias que deva-se implementar a cabotagem, e com isso nós vamos ter aí alguns contrapontos que vai levar a dar um salto de excelência. A malha ferroviária ela se apresenta também, por favor, a outra. Ela se apresenta nesse processo, como nós estamos vendo, ele está concentrado mais a parte oeste do que o oeste, quando o oeste que é o ponto certo. Certamente com a ferrovia nós estamos projetando, tanto a Ferronorte como a Norte-Sul. Por favor, a próxima. Isso vai dar uma alavancada melhor, porque aí nós vamos pegar ali tanto do Porto Nacional e vamos descendo com essa projeção dessa ferrovia que está dando salto, mas está por trechos. As concessões têm vindo por etapas, até porque é complicado, é difícil para sair Nós somos um país que nós não temos uma estrutura econômica tal que pudesse atacar. Para isso é a linha das concessões, mas o mercado é um mercado globalizante. E aí fica, a hora avança, a hora não avança, o processo. E a malha portuária? É o próximo, por favor. O que a gente observa? Ela tem portos, se a gente for olhar pelo quantitativo, nós estaríamos aí muito felizes. Só que é um processo muito pesado. Se a gente observar ali, os portos, vem desde lá do Porto Grande, subindo até Macapá, e hoje nós vamos pela parte fluvial, que avançou um pouco mais, né? Mas nós temos um calcanhar de Aquiles. Por quê? Nós vamos ver já em seguida essa questão, nós vamos falar um pouco. Porque os 10 maiores portos do mundo estão bem mais lá na frente. Hoje, os portos estão avançando porque os navios cada vez têm um porte maior. Então, nós pegamos aqui o nosso porto do Rio de Janeiro, né, Paulo Roberto? Está aí presente. Tem aí uma batimetria que, para chegar a 15 da sua, né? De ida em Santos. Quer dizer, então, como é que você vai ter como atacar um contexto internacional com portos não tão estruturados, não tão modernos como estão os portos dos outros países? Por favor. Avançando. E essa malha portuária, o que acontece? Acho que é um detalhe interessante que quase não vem a debate.
Lá pela Lei 8.630, você delineou ali a questão na modernização portuária, a questão do porto organizado, e dali você, então, criou um marco legislativo, de tal sorte que você passou a ter o porto público, o porto privado, tudo inserido nesse contexto. E mais avante tivemos, então, efetivamente, os terminais privados. Quer dizer, então, ficou bonitinho, etc., porém, o processo técnico, ele basicamente ele não avançou. Se nós observarmos, por favor, pode avançar? Se nós observarmos aí um pouco mais à frente, nós estamos aí citando os 10 maiores portos do mundo. Vou pegar aqui um instantinho. Então, esse porto de Xangai é considerado um dos portos de destaque. Depois tem o Ningbo-Zhoushan, que é o que vai ser tratado para a questão da Rota da Seda. O Singapura está em terceiro. Está em terceiro. Roterdã em quarto. Mas queria chamar a atenção. Vamos olhar a outra tela, por favor. Próxima. Se a gente observar, nesse porto, por exemplo, é importante aí para o João Alexandre, que está presente, quer dizer, não é o de Guangzhou, mas o Porto de Qingdao. O Porto de Qingdao, ele interage com mais de 450 portos em mais de 130 países. Quer dizer, esse Porto de Qingdao está lá com grupos, a Ericsson, grupos similares da área de conectividade, comunicação, estão discutindo lá, já vão ter o primeiro polo de 5G. Quer dizer, a China está tratando já nesse processo avançado na linha de porte, que é importante isso. Tá? Um outro ponto também é interessante destacar é o porto de Hong Kong, na China, porque é um porto que ele está junto ao Mar da China Meridional. Em 2010, ele foi responsável por 23,7 milhões de teus em carga de contêiner. Quer dizer, são realmente portos que você tem que olhar com o devido carinho e respeito, acompanhar. Por quê? Porque eles vão demandando cada vez uma estrutura bem elevada na carga. E o que acontece? Sai um navio desse de lá, um Super Panamax, um navio um capsize efetivo, e você não vai encontrar, você vai ter problemas a discutir com relação a isso. Vamos à próxima. A malha hidroviária é uma malha que é substancial, mas os nossos portos fluviais estão extremamente carentes. Precisa até ser revista estruturalmente e organicamente a gestão desse processo, porque eu acho que é um caminho natural, minimiza custos, e você teria, porque você não tem como, já não vão ter problemas no Amazonas, porque aquele corredor de exportação é uma realidade, e isso aí vai demandar um processo que vai ter que se pensar. Avançando. E aí, se a gente olhar o nosso país, quer dizer, se for integrar os modais, aí fica essa parafernália que nós temos aí, que infelizmente, de certa forma, funciona. Mas poderíamos estar de uma maneira mais efetiva, mais eficaz, mais eficiente, num processo que a gente pudesse levar avante todo um processo. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, ele tem custo logístico de 1 trilhão.
chegando aos 8%, 9% do PIB. Só nos últimos 20 anos, o índice de custos que ele tinha era 16% do PIB, passou para esses atuais 8% a 9%. Mas por quê? Porque tem toda uma integração, tem a maior frota de caminhão montada, quer dizer, é um processo que você tem que estar trabalhando de uma maneira muito efetiva. Por favor, próximo. E aí, naquela nossa modelagemzinha que nós apresentamos, na bolinha do custo Brasil, você vai encontrar nesse campo da exportação uma carga tributária elevada, uma burocracia. Eu me lembro, a academia, a ANE, fez um seminário de economia, o Marco Polo foi fazer uma palestra com a experiência dele no contexto da China, do Brasil. Eu me lembro que ele disse que os empresários resolveram ir embora, porque ficaram quase um ano para legalizar a documentação e não conseguiram. É um problema seríssimo. Então, a burocracia é um ponto de muito peso. E é isso que acabamos de falar ainda agora da infraestrutura e logística deficiente. Quer dizer, você não tem uma estrutura pesada, forte, para que possa tratar essa questão de uma maneira bem efetiva. Por favor, próximo. E aí, o que acontece? Para olhar com mais calma, a vida útil do caminhão, há estudos que chegam a 13 anos no Brasil, enquanto nos Estados Unidos há uma média de 20 anos. O PIB, nós já falamos, traçando esses dois mercados, e o problema de exportação do contêiner. Essa é uma salada. O nosso país dispara no custo. Quer dizer, fica muito aquém o nosso processo. Então, como é que nós podemos estar competitivos? Como é que nós podemos estar atuando no mercado para que isso possa ter realmente um desenvolvimento? Por favor, a próxima. E aí, o que acontece? Quer dizer, nós temos, eu me lembro ainda há poucos dias, nós tivemos uma palestra sobre economia com o Alexis, e ele dizia que o nosso país tem uma renda per capita baixa, muito baixa, e fechou a palestra dele colocando lá, nosso país era um país rico, porém pobre. Por quê? Porque ele não tem a estruturação ainda devida frente a um mercado muito forte, muito competitivo, e que isso tinha que ter uma junção de todos. Se nós olharmos isso aí, a próxima tela, por favor. O que nós estamos querendo efetivamente ter de retorno? O aumento da renda per capita da população. Isso é o mínimo. O maior poder de compra da sociedade em geral. Elevação do número de empregos no nosso país. Independente da pandemia, nós vimos de uma taxa aí de 13 milhões de desempregados. Mas se a gente olhar a estrutura formal e informal, a questão vai muito mais. Aí, se a gente fosse debater aqui, debater a competitividade e olhar a produtividade, que são indicadores agregados nesse processo. E aí complica. Então, eu acho que, sintetizando basicamente a questão dos ganhos socioeconômicos dessa estrutura toda temática, seria basicamente trabalhar pelo menos nesses três eixos: aumento da renda per capita da população, maior poder de compra da sociedade em geral, elevação do número de empregos no nosso país. Por favor, próximo. E aí aparece justamente o sonho dos deuses, quer dizer, um país verde e amarelo, com a renda per capita em crescimento elevada, quer dizer, com riquezas efetivas
um PIB significativo, que a gente pudesse ter um processo. Aí eu achei que, como é que eu poderia fechar essa reflexão na linha do ganho socioeconômico? Eu fui bater lá na ONU, num trabalho que foi feito, que eu registro aqui, por favor, a próxima. Tem lá um estudo que foi feito da ONU que diz que para cada $1 bilhão de exportação, são criados cerca de 50 mil empregos. Então, a exportação é o caminho. A exportação, tivemos recentemente um debate sobre a questão do comércio externo, e eu me lembro que foi falado lá pelo Marco Polo a questão da exportação, que é importante. Isso está replicado nesses estudos que tem lá na ONU, que traz esse dado que é importante. Então, eu entendo e creio que essa era a reflexão que a gente queria fazer. Agradecer ao Tijuca. A próxima, por favor. Agradecer. Fechando com esse modelo. Porque nós vamos trabalhar a produção, ok, mas temos que ter custo do Brasil efetivo. Menos burocracia, a logística tem que estar efetiva, tem que estar eficiente, a infraestrutura, para que nós possamos ter ganhos socioeconômicos. E com isso, inclusive, a gente possa ter competitividade do comércio internacional, a gente possa efetivamente trabalhar em cima disso. Quer dizer, é um modelo integrado. Quer dizer, então, fica muito difícil você chegar à pasta da agricultura. Sozinha ela não vai conseguir, ela tem que estar integrada. E vai levar, certamente, né, Jope, a pensar num plano estratégico para esse país, que se possa trabalhar um pouco essa temática de uma maneira fechada. Por favor, a próxima. E, no mais, muito obrigado ao Rota Tijuca pela oportunidade de a gente poder ter aqui um tempinho para refletir um pouco sobre essa questão. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Arlindo, presidente da ANE. Eu quero solicitar aos presentes, eu esqueci de solicitar que façam, tem uma ferramenta no Zoom que você levanta a mão para fazer as perguntas. Tácito, já tem algum inscrito para interagir com perguntas ao palestrante? Eu não vi no chat, presidente, mas com a mão levantada, não. Peraí, deixa eu ver no chat aqui. O Marco Polo está pedindo a palavra. Por favor, pode iniciar, então. Por favor, Marco. Prezados amigos e meu querido companheiro Arlindo Silva, eu completei 50 anos de comércio exterior. Tenho algum conhecimento e alguma experiência nisso, tendo morado em mais de 15 países no mundo inteiro, como você sabe, da China ao Paquistão. Eu acho que ninguém conhece ninguém que tenha morado no Paquistão, pois eu morei no Paquistão. Enfim, eu queria colocar, presidente Arlindo, que a sua apresentação foi, na minha opinião, a mais perfeita apresentação que eu vi nos últimos tempos. E não só nos últimos tempos, mas há muito tempo não vejo uma apresentação tão bem feita, tão perfeita e que vai ao cerne dos nossos problemas. Quando você coloca um gráfico pequeno, onde você coloca que a cada $1 bilhão gera 50 mil empregos, isso é real? Agora você imagina, quando nós perdemos também uma exportação desse tamanho, quantos empregos nós perdemos?
E é isso que tem acontecido conosco, por não termos colocado, por não termos... Eu não vou me colocar aqui, mas eu tenho batalhado há muitos anos com essa coisa da ferrovia. Isso é real. Isso é real. E nós temos força e capacidade suficiente, prezados amigos e prezado Arlindo Silva, de exigir de que os nossos compradores possam financiar, possam colocar investimentos, porque eles são beneficiários disso tudo. Quando você coloca também que a China cancelou, a um determinado momento, por causa da greve dos caminhoneiros, toda uma segunda safra, isso foi real. Essa safra foi cancelada. Então, Arlindo, eu poderia me estender aqui, não quero, eu queria colocar que a sua apresentação vai de encontro a tudo que penso. Meus parabéns, amigo. Eu acho que nós temos que levar isso adiante. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito importante o seu depoimento. Isso aí ratifica todo um processo que vem sendo debatido e conversado. Parabéns. Muito obrigado. Companheiro Beni Pereira, por favor. Boa tarde. Arlindo, a pergunta... Estão me ouvindo bem? Perfeito. A pergunta que eu gostaria de fazer é, em relação às ações do Ministério da Infraestrutura e ao projeto de melhoria e até implementação de modais na região amazônica e em outras regiões, aproveitando a nossa malha hidroviária, como é que nós estamos? Isso vai impactar positivamente ou é só mais uma firula de governo? Não, em primeiro lugar, é uma real necessidade, né? Por quê? Porque a área fluvial, ela, ao longo do tempo, ela não teve a oportunidade de se apresentar com a mesma prioridade das demais, marítima e dentre outros. Isso é o primeiro lugar. Segundo lugar, você tem hoje grandes soluções, principalmente na Europa, com relação à questão fluvial. Quer dizer, o transporte fluvial ele é efetivo e as tecnologias desenvolvidas elas estão aí disponíveis, né? Então, existe um problema, existe um conhecimento tecnológico, a ciência está presente. Daí, a terceira etapa seria a questão de gestão governamental. Eu entendo que a estrutura que se tem hoje está se aprimorando ao longo do tempo. Se a gente olhar lá atrás, nós tínhamos lá em 93, nós tínhamos o Ministério do Transporte, nós tínhamos apenas um departamento que cuidava da questão da hidrovia, né? Isso, com o tempo, foi desenvolvendo, de uma reforma, criou-se a Secretaria de Portos, depois o Ministério de Portos e hoje a infraestrutura. Mas, felizmente, tem a ANTAC de um lado e tem o DENIT trabalhando nesse sentido. Então, eu entendo que com pessoas que são competentes, porque foram colocadas no contexto mais técnico. Isso é muito importante nessa área, né? Eu entendo e tenho expectativa positiva com relação a isso. Até porque, no caso desse corredor de exportação da Amazônia, a necessidade vai impor que haja soluções as mais rápidas possíveis. Presidente, não tenho nenhuma inscrição aqui no momento. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta ao companheiro Arlindo. Você tem
Preferência. Se tivesse alguém, você passava à frente. Que é isso. Em seguida, eu gostaria de fazer uma segunda pergunta também, por favor. Tá, ok. Primeiro, Tássio, pode... Depois você fala bem de novo. Okay. Nesse momento que nós estamos passando essa questão da pandemia e você tocou muito bem em alguns aspectos, em vários aspectos aí com relação à questão logística do Brasil, exportação e tal. Nós tivemos aí um pequeno recuo no nosso PIB, não só o Brasil, né, vários países tiveram, e você tocou também no assunto do custo Brasil. Qual é a tua visão agora para poder recuperar esse recuo do PIB com relação, e a exportação nesse ponto aí tem um valor inestimável? Como é que você vê a questão do custo Brasil nessa questão? Assim, nós estamos atrapalhando enquanto a nossa recuperação com esse fato do custo Brasil ainda está elevado. Bom, eu certamente não teria para colocar de pronto para você a saída para isso. Eu tenho uma visão. Se você olhar nos anos 60, quer dizer, o Brasil deu um salto de excelência na sua economia. Quer dizer, o país chegou a ser um país efetivo que o brasileiro olhava o dia a dia com altos ganhos, né? Por quê? Porque naquela oportunidade, o que aconteceu? Você fez uma interatividade que é fundamental no processo. Quer dizer, o homem, a mão de obra, é o ponto fundamental do processo. Qualquer que seja o processo, a mão de obra, o homem, a mulher, são fundamentais nisso. E, para isso, eu me lembro daquela oportunidade e foram vários profissionais da área pública, independentes também da área privada, já o faz normalmente, mandou para o exterior para ver o que tinha de novidade, que se debatia, né? Que se discutia. Eu tive essa oportunidade de passar um processo como esse, com viagens oficiais na Inglaterra, França, etc., curso de extensão em Fontainebleau. Quer dizer, isso não foi só, estou falando no meu caso, eram N casos. Então, foi preparado o processo para fazer com que a gestão pública fosse modernizante. E ela realmente deu um salto. Deu um salto e entendo, Tássio, que se a gente buscar investir na mão de obra, o brasileiro é um povo muito inteligente, a mão de obra é excelente. Tem que tratar isso e buscarmos a competitividade. Nós estamos com a competitividade muito fraca, porque a nossa produtividade é baixa e os números estão aí, nós temos que trabalhar. Por isso que essa matriz que eu coloquei é uma matriz de provocação para uma discussão, para uma conversa com relação a isso. Ok, muito obrigado. Companheiro Beni, por favor. Vamos lá. Eu estou com a minha colinha aqui para não esquecer. A gente tem visto também o governo falando na expansão do sistema de ferrovias e a reforma desses sistemas e também reforma e duplicação das rodovias federais e até o auxílio em relação a algumas rodovias estaduais pelo Tarcísio de Freitas do governo federal. Qual o impacto que é esperado em relação a essas ações realizadas pelo Ministério da Infraestrutura e pelo governo Bolsonaro? Olha, eu diria para ti que, primeiro, o que se observa é que a estrutura vem trabalhando, vem buscando resultados. Ainda nessa entrevista que eu comentava desse fim de semana na SBT, programa Foco, é um programa bom, inclusive, 11h30 da noite, por aí, aos domingos, né? O ministro Tarcísio colocava, por exemplo, a questão da estatização da área portuária. Então, pretende fazer isso
na Codesa, lá nas docas do Espírito Santo, né? E deu algumas outras notícias, inclusive na questão também das rodovias. O fato é que você precisa ter planos e implementar. Agora, você não pode ficar só num processo do para dentro. Você tem que estar interagindo com o mercado externo. Só para você ter ideia, eu tenho aqui, por exemplo, a maior empresa que você tem na área de logística, muito forte, ela é americana. Quer dizer, os Estados Unidos ele tem o terceiro maior produção de caminhões no mundo. Estou lendo aqui, inclusive, um relatório que me foi repassado. E aqui, como eu te coloquei anteriormente, você tem, no caso do Brasil, a América do Sul como um todo, nós estamos com a logística a 220 bilhões de dólares. Quer dizer, nós temos que ter um mercado mais expansivo. O nosso mercado ele está muito concentrado. Vários técnicos, vários consultores, várias autoridades têm colocado, e aí, de repente, seja a sua pergunta o pano de fundo, é que o Brasil é um país muito fechado. Quer dizer, além de ter todas as deficiências, essas carências, ele é fechado. Se você está num mercado, que é um mercado globalizante, interativo, onde a logística, a infraestrutura tem que acompanhar uma logística a nível mundial, quer dizer, você não pode estar fechado em copas. Quer dizer, então, eu diria que esse processo de uma abertura modernizante seria o caminho mais natural. Certamente há um esforço, o governo vem trabalhando, os demais governos anteriores também, cada um fez a sua parte, mais ou menos, mas independente. Eu acho que é uma questão que nós temos que avançar. Ok, obrigado. Presidente Creton. Pronto, me achei aqui. Companheiro Arlindo, eu fiz algumas anotações. Quando você acabou de falar aí de país fechado, também não é em função de nos preservar a qualquer ataque de outras economias mais fortes que possam vir a destruir ou a afetar negativamente as nossas economias. Eu botei aqui, eu vou passar um roldão de coisas aqui, depois você vai abordando, Arlindo, por favor. Acredito que essa negociação, seja bilateral ou não, também passa pelo comércio exterior e pela diplomacia, né? Uma parte de tudo que você estava falando ainda agora. Eu vi a palestra do Marco Polo lá na ANE. Eu só não me manifestei, mas eu também gostei bastante. Eu espero ansioso que o Brasil consiga abrir o caminho para o Pacífico via ali o Chile. Eu acho bem interessante isso também. Gostaria que o Brasil não ficasse tão preso às commodities agrícolas. Eu acho que o país tem potencial de desenvolvimento, que não gostaria que o Brasil ficasse tão preso a essas commodities agrícolas, que não ficasse tão preso às parcerias internacionais. O Brasil já foi muito... O maior exportador para o Brasil já foi a Argentina, né? Que eu acabei de receber uma notícia até que o Maradona acabou de falecer, por falar em Argentina. Mas depois os Estados Unidos, né? Então agora a China é o nosso maior, bem ali colado com os Estados Unidos, parceiro comercial.
mas a gente fica sujeito a essas ocorrências que você relatou e que o Marco Polo também afiançou, de que a China cancela compra de soja por conta do atraso. Claro, tem que respeitar os contratos, obviamente, não pode desrespeitar os contratos. Mas se estamos muito concentrados, e isso serve para diversas atividades da nossa economia pessoal, economia de Estado, a gente fica vulnerável se o parceiro toma alguma atitude nesse sentido. Também, quanto ao nosso custo Brasil, entendo eu que a gente deva melhorar, sim, a nossa carga tributária. O nosso fisco é nosso sócio, né? Sejamos nós pessoas jurídicas, sejamos nós pessoas físicas. Eu acho que deve haver, sim, um estudo aprofundado e que a gente avance na reforma tributária para, assim, saímos ganhando todos. Porque esse desenvolvimento econômico, ele está tudo interligado, né? Está tudo interligado. Com certeza, melhorar a nossa burocracia e com isso vai haver reflexo na nossa infraestrutura e logística, com certeza. E aí, por último, perguntar para você, em opinião pessoal sua, de quais seriam agora o cenário com pandemia ou o cenário logo após a pandemia, porque acho que no início do ano que vem, se Deus quiser, tenhamos vacina, como seriam os melhores caminhos para essa melhoria? Desculpa botar tudo isso no mesmo bolo. Bom, vamos por etapa, né? Eu tentarei sintetizar o que você colocou numa abordagem em que eu estou buscando manter o debate na linha da temática da sessão que estamos tendo plenária. E aí, o que acontece? Você tem um contexto do conhecimento científico-tecnológico. Se você não investir em conhecimento, você não tem efetivamente uma estrutura científico-tecnológica adequada. Quando a gente coloca que Algeciras, Porto Barcelona, são portos efetivos, só que tem que você procura buscar, você tem uma universidade tratando da formação e desenvolvimento dos profissionais da área de gestão logística, de gestão de infraestrutura. Você, ao mesmo tempo, tem cursos de extensão, de pós-graduação, muito fortes. Tem que tratar a mão de obra e aí, no caso específico, a questão da ciência, do conhecimento. Então, quando eu coloco lá que ele é um país fechado, isso foi colocado pelo Alexis, do qual eu concordo, precisa estar mais interativo, porque a estrutura que ele passa a ter da carga tributária, por exemplo, impacta o processo de uma maneira muito forte. A burocracia impacta o processo muito forte. É nesse contexto que você passa a ver o país como um país fechado. Não adianta você dar outra tratativa. Você falou em negociação bilateral. Há uma série de acordos, a série de tratados que são desenvolvidos, implementados ou não. Nós temos aí o BRICS, que eu acho que é algo muito forte, muito estratégico, precisa ser trabalhado. A questão da interação
da União Europeia com o Mercosul é um outro ponto a ser abordado, que pode servir. Ou seja, você tem uma série de instrumentos, de canais, que dão suporte a alguma ação efetiva para dar suporte a essa temática que nós estamos debatendo e discutindo. Você colocou aí o problema, quais seriam os cenários com relação à pandemia. Eu acho que, na medida em que está sendo muito politizado num processo geral, não é só do Brasil, a questão da pandemia, fica um fator muito complicado, muito complicado. Eu acho que em primeiro lugar, tem um tratamento mais científico, mais efetivo, para que se possa ter clareza quanto aos números, porque a situação econômica do país está se cada vez mais complicando, na medida que vai se estendendo essa pandemia. Quer dizer, o PIB vai se arrebentando e, com isso, você não vai tendo resultados. O fato é que você precisa tentar ter alguns caminhos. Hoje, certamente, o cenário mais efetivo que você possa ter, você fica dependendo de até onde o nível de politização vai ser maior ou menor ao longo do tempo nessa discussão pandêmica. Ok, obrigado, companheiro Arlindo. Arlindo. Tácito, mais alguém ou podemos encerrar? Não, presidente, está sob o seu comando. Então, por favor, você poderia colocar o nosso certificado que iremos entregar ao companheiro? Companheiro Arlindo Pereira da Silva, esse é o seu certificado virtual, que em nome do Rotary da Tijuca lhe agradecemos a abordagem do tema, na questão estratégica, infraestrutura e logística frente ao desenvolvimento econômico. O Rotary da Tijuca se sente muito prestigiado e honrado com a tua palestra. Os presentes, posso até falar em nome dos presentes, também, esse certificado é o virtual. Eu lhe encaminharei por WhatsApp, por e-mail, e o certificado físico, propriamente dito, é só num encontro quando a questão de saúde nos permitir lhe entregar pessoalmente. Eu agradeço em nome dos companheiros do Rotary da Tijuca a sua disponibilidade de nos passar a sua experiência, nos abordar com esse tema, que com certeza seria necessário mais tempo, reconhecemos isso, para uma abordagem mais profunda, né? Um outro debate, mas que fique essa semente plantada em cada um de nós, de pensar no país também, pensar no desenvolvimento econômico, e que como cada um de nós pode interagir, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, né, empresários, seja cobrando das nossas autoridades, porque essa união, essa força que cada um de nós pode dar, de fato, seria muito interessante, muito proveitoso para alavancar o país. 1 bilhão de comércio exterior, 50 mil de empregos. A gente está precisando realmente por conta dos mais de 13 milhões de desempregados que temos no país. Muito obrigado, Arlindo. Se você quiser fazer alguma consideração final, por favor, tem a palavra. Eu gostaria, presidente, agradecer
a oportunidade ao debate, essa reflexão. Eu, como rotariano, me sinto muito confortável em estar na nossa reunião de Rotary, refletindo sobre um assunto que certamente atinge o cidadão comum, a comunidade, e buscando cada vez mais implementar novas ideias e novas ações nesse processo. Parabéns ao Rotary Tijuca pela oportunidade que nos deu e fico muito feliz. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Agradeço também a companheira Maria Isaura pela indicação do seu nome. Agora, encerrando os nossos trabalhos na tarde de hoje, quero comunicar aos presentes que semana que vem, no dia 2 de dezembro, teremos a palestra que falará sobre a experiência do doutor. Deixa eu ver aqui. Joper, esqueci, eu não anotei aqui a mão. Do ex-diretor-geral do Hospital Federal do Andaraí, é o doutor José Manuel Alves de Oliveira. Ele falará para a gente sobre a experiência dele com o Covid-19 no Rio. Muito pertinente, porque estamos vivendo um aumento de casos na cidade do Rio e no Brasil, e esse olhar de um especialista eu acho bem interessante. Acho que nada acontece por acaso, eu tenho plena convicção disso. Não é à toa que o doutor José Manuel nos falará semana que vem. Quero solicitar, antes até, agradecer a presença de todos, dos convidados, dos companheiros em Rotary, dos meus queridos companheiros do Rotary da Tijuca. Aqui aproveitar que segunda-feira, próxima passada, foi aniversário do companheiro Otacílio, que se faz presente na sala. Tá de camisa champanhe, Otacílio, é isso? Meus parabéns. Champanhe quadriculado. Opa! Então, meus parabéns a você, meus parabéns aos meus companheiros de clube que também aniversariaram em novembro. Em dezembro aniversariam os melhores, com a permissão de vocês. Então, agradecer a todos. Uma satisfação de tê-los aqui. Insatisfação de estar presente. Agradecer ao companheiro Marcelo Deodoro, que semana passada me substituiu à frente da nossa reunião. Eu não pude estar presente. Obrigado, Marcelo. Foi uma condução belíssima. Parabéns. Então, pedir agora ao companheiro Tácito que, mais uma vez, toque o sino de encerramento e nos apresente o pavilhão, Tácito. Presidente, obrigado a você também, querido. Oi. Antes do sino, você vai passar a palavra ao Melilo? Bem lembrado, isso aí. Eu fiz um roteiro para o Marcelo e eu mesmo não estou seguindo o roteiro, fala sério. Melilo, obrigado, Tácito. Por favor, você pode fazer a apresentação do protocolo, querido? Aí, finalizando. Obrigado, Tácito. Eu posso, de antemão, perdão por não conhecer muita gente, então, nesse momento, eu vou passar o nome das pessoas que estavam presentes, e se por acaso alguém não for nomeado, eu peço desculpas, tá? Marcelo Deodoro, Tácito Melo, Arlindo Silva, Joper Padrão do Espírito Santo, Adriane, Alexandre Guedes, Amália Maria da Costa, Ana Cristina Pereira, Analdo da Penha Rosa, Bem-vindo Augusto Dias, Carlos Neves, Eduardo,
Fernando Castro, Fernando Quintela, Gabriela Ferreira, Gustavo Creton, Gustavo Eck, Ivone, presidente do Rotary Clube Rocha Miranda, João Alexandre, Marco Polo, Maria Isaura de Jesus Magalhães, Neide Brito, Otacílio, Paula Nazaré, Paulo Roberto de Oliveira, Sérgio Paulo da Silva, Cisne Chalfun de Matos, Silmara Castro, Tiago da Silva, Elisema Chaves de Carvalho, Beni Pereira e José Antônio de Souza Batista. Me desculpe a minha ignorância de não conhecer os cargos e os clubes e os convidados, e mais uma vez agradeço todas as presenças aqui. Eu estou vendo aqui o Francisco Jesus, a Simone. Sim, eu já lhe deixo. Eu acho que é isso. Quem pediu a palavra? O presidente, só um minutinho, assim, só para fazer Ivone, do Rocha Miranda. O Zé Antônio, né, presidente, né, a companheira Rosana, que nos trouxe a presidente Ivone Chalfun, do Rotary Rocha Miranda, destacar a presença como presidente, né, a companheira Ciomara, a companheira Ivone Chalfun e o Francisco de Jesus. E já que a palavra vai ser passada para a tia Ivone, que é a presidente do Rocha Miranda, dizer que depois da manhã, aniversário dela, nós deixar os nossos parabéns, nosso carinho para ela. Muito bom. Parabéns. Obrigada. O que eu queria convidar, porque sexta-feira é a última reunião do mês e nós comemoramos o aniversariante de todos daquele mês. Inclusive eu, graças a Deus, completando 85 anos e 30 e poucos de Rotary. Obrigada, hein? Tácito, muito obrigada, hein? É isso, tia. Não há de quê. Obrigado pela presença, companheira Ivone. Então, agora podemos finalizar. Prazer, meu. Obrigado, querida. Podemos finalizar a nossa reunião. Eu também reforço Opa! Todos podem liberar os seus microfones para esses minutos de interação. Boa tarde, fiquem com Deus. Boa tarde, gente.